livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O irmão. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, 1 Coríntios. Quem dá para mostrar-se é vaidoso? Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá. De mente cristalizada na indiferença quando-se cura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, Espíritos protetores que nos auxiliam na caminhada dessa vida, obrigada por estes momentos de tanta luz em que enche os nossos corações de paz para suportarmos as provas dessa vida. Proteja, cure e abençoe todas aquelas pessoas que estão depressivas, que estão acamadas, os dependentes químicos e também os nossos irmãos desencarnados que estão aflitos e sem direção. Que a sua bondade chegue até a cada um deles, proporcionando toda a paz, toda a alegria, toda a vontade de continuar seguindo. E que em nossas mentes, em nossa casa, em nosso trabalho, nenhum mal possa se adentrar. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Agora nós vamos chamar a nossa querida Severina para poder fazer os estudos de hoje. Nossa lindona! Queridos irmãos dos dois planos de vida, que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. O que nos espera depois da morte física é a nossa reflexão da noite. E nós nos baseamos no livro, num dos livros do André Luiz, No Mundo Maior. Essa obra tem aqui na nossa casa, tá, gente? Como as demais que nós vamos mencionar aqui. Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. O que eu vou encontrar depois da morte física? Ante o terror do desconhecimento, muitas pessoas alimentam o terror da morte e muitos não gostam nem de falar a palavra morte. Pessoas existem dessa forma, né? Como se fosse falar a palavra morte, atraísse a morte para si ou para alguém da sua família. Então, o medo de morrer está muito em função do desconhecimento, o que há além da nossa vida corporal. O que nos espera além do túmulo? Será o céu ou será o inferno? O temor da morte é um sentimento natural. Então, nós vamos refletir nessa noite
sobre esse tema especial. E vamos relembrar as obras de André Luiz, porque todas elas falam sobre o mundo espiritual. O que nos aguarda, né? A nossa conexão com o mundo espiritual e o mundo físico que nós estamos vivendo transitoriamente. E para a nossa ajuda, nós vamos recordar um belíssimo prefácio, o prefácio aqui desse livro No Mundo Maior, é um prefácio maravilhoso, assim como são todos os outros do nosso querido Emmanuel. Então, nesse livro, No Mundo Maior, Emmanuel fala para nós, no prefácio, que se chama Na Jornada Evolutiva. E ele começa dizendo o seguinte: dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajantes humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros de cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. E se nós introjetarmos a ideia de que o espírito encarnado é um viajor, todos nós somos viajantes, estamos aqui de passagem, né? E todos nós já experimentamos o que é fazer uma viagem. A viagem tem um dia de começo e tem um dia de retorno. Toda viagem se inicia e toda viagem se finda. E no caso da nossa viagem reencarnatória, graças a Deus nós não sabemos o dia nem a hora. Embora seja delineado que cada um de nós vamos viver muito se nós não tivermos a imprudência, né? Se nosso descontrole não apressar esse retorno para a pátria espiritual. Cada um de nós tem uma data exata para voltar. E a maioria de nós se esquece, então, que nós somos viajantes. E como nós esquecemos dessa condição de viajantes, temos uma tendência de acumular bagagem, tornando a viagem muitas vezes penosa, quando essa viagem poderia ser tranquila e agradável. Então, precisamos de reduzir ao máximo a bagagem levada. E aqui, Emmanuel começa a reflexão, então, do mundo espiritual. Voltando ao prefácio do livro do Mundo Maior, Emmanuel nos diz o seguinte: embora nós não queiramos pensar nesse assunto, embora a gente se recuse a refletir todos os dias sobre isso, melhor a cada minuto, centenas de pessoas desencarnam no planeta. E nós costumamos refletir sobre a morte somente quando ela entra no nosso círculo familiar ou em nossas relações. Mas a morte é um fenômeno corriqueiro, natural. E quando eu estou falando aqui, nós estamos refletindo, centenas de pessoas já acabaram de desencarnar. Em Paris, em Londres, nas cidades americanas, em São Paulo, nos centros asiáticos, em Hong Kong, no Congo. Uns moravam, como Emmanuel disse, em grandes metrópoles, outros em cidades pequenas, em vilas infectadas, pobres, carentes, nos campos isolados do planeta. Mas a nossa reflexão hoje é: o que nos espera depois da morte física? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, ante o desconhecimento do que nos aguarda. E alimenta, então, o terror da morte, o medo de morrer. Está aqui justamente porque nós desconhecemos, né, o que nos aguarda. E antes da gente continuar, eu gostaria de lembrar que esse livro está completando a idade minha, viu, gente? 76 anos. Ele tem 51 capítulos e ele foi lançado em 1947. Então, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa diferente nele. As obras de André Luiz são fantásticas. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com vontade de ler todas. Então, o que nos espera depois da morte física? O medo de morrer, como nós falamos, está muitas vezes... Não sei o que eu vou encontrar, gente.
Será que eu vou encontrar com os meus que já desencarnaram? Nós vamos encontrar a vida espiritual. Hoje, com a regressão de memória, fornecendo detalhes sobre o estado Barja, a projeciologia, a transcomunicação instrumental, o homem, através da inteligência que Deus lhes concedeu, esse enigma já foi esclarecido. Nós já sabemos, sim, que existe vida após a morte. Vamos conferir depois na jornada evolutiva. E essa imagem aí, eu acho que é bem familiar para cada um de nós, não é? Nosso lar. Nosso lar é uma das milhares de colônias espalhadas pelo nosso cosmos. Né? E agora já tem o Nosso Lar 2, tá, gente? Vem um filme aí, nós vamos assistir também, porque está muito bacana. Isso, baseada em outra obra de André Luiz, Os Mensageiros. Então, nós vamos aprofundar cada vez mais. E é isso que André Luiz vem nos trazer essa noite, que nós vamos refletir essa noite. É preciso convir que os espíritos que ainda encarnam na Terra são espíritos que estão buscando se desvencilhar da animalidade. Nós somos espíritos em busca da humanidade, mas nós ainda não somos humanos como deveríamos ser. Basta examinar o índice de criminalidade que estão aí nas grandes metrópoles, o comportamento das pessoas no trânsito, até na intimidade de seus lares, né? Batendo portas, com palavrões, o comportamento dos nossos políticos, dos gestores da verba pública. Basta examinar a condução da nossa educação e a condição de morada. E aí nós vamos chegar à seguinte conclusão: a maioria de nós ainda não chegou a ser humano completo. Um comportamento que leva a mulher a matar o marido, cortá-lo em pedaços, colocá-lo numa mala e sair tranquilamente pelo elevador, não é um comportamento humano. Um comportamento que leva alguém a matar gratuitamente, que leva um homem a roubar o dinheiro da merenda escolar, não é um comportamento humano. Portanto, essa grande massa egressa da vida física que adentra o mundo espiritual é uma massa que não concretizou o propósito que todo mundo tem ao encarnar. No livro Na Jornada Evolutiva, nós vamos ver isso. Qual é o propósito que nós temos ao reencarnar? Nada mais, nada menos do que humanizar-se. O propósito de todo espírito ao encarnar é humanizar-se. Emmanuel também nos fala no livro Roteiro. E ele fala mais, que a distância que separa um cão de nós é a mesma que nos separa de um anjo. Portanto, nós estamos imensamente distantes da angelitude. Mas um dia nós vamos ser anjo. Basta acreditar e basta trabalhar, né? A maioria de nós ainda está nesse jogo de erros e acertos, sabendo o que é certo, mas fazendo o que é errado. Fazendo o que é errado. Confiando que não será punido. Sabendo o que é certo e fazendo o que é errado. Porque não quer pensar que existe uma lei divina que nos rege com absoluta justiça. Então, atravessam a encarnação nesse movimento de experimentação, como barco lançado ao mar, ao sabor das ondas. Se você está sem rumo, Emmanuel está chamando a sua atenção, que a massa humana perdeu o parâmetro para avaliar sua própria vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já sei o que é certo, por que eu estou teimando em fazer errado? Esperando o paraíso de graça só para si? E o inferno de intensa aflição, de tormento só para os outros? Se for um dia qualquer um de nós fosse encarregado de receber no mundo espiritual todos os desencarnados daquele dia, como é que você trataria essa caravana? Em geral,
Se você fosse escolhido para receber todos os que fossem desencarnar essa noite, como é que você trataria essa imensa caravana? Porque tem gente dos 4 cantos do mundo. Não é verdade? Pensa só, vamos imaginar. Se eu fosse desencarnar daqui a pouco, né? Por exemplo, às 22 horas, mas dá tempo de terminar a palestra. Chegando no mundo espiritual, Geraldo está lá para me receber. Todos que desencarnam essa noite e amanhã no planeta vão ficar sob a responsabilidade do nosso irmão Geraldo. Todos, viu, Geraldo? Todos. Japoneses, africanos, chineses, brasileiros, noruegueses, escandinavos, americanos. Todos eles. Você tem que saber falar pelo menos 2 idiomas, não só o português. Pelo menos o inglês, que já é bem... E aí? Onde albergar essa estranha e infinita caravana? Emmanuel está forçando os limites dos conceitos teológicos. Nesse prefácio, ele vai trabalhar para nós o conceito de céu e inferno, que é um livro que nós também temos, que faz parte da nossa codificação, né? Onde eu vou albergar? No céu ou no inferno? Às vezes algumas pessoas perguntam sobre a obra de André Luiz e ficam questionando. Ele fala do plano espiritual, que lá tem cidades, tem colônias. Você imaginou o quê? Que lá tivesse só umas nuvens branquinhas? Um lago gigante? Um campo muito verde? Não, são cidades. Cidades. E a Terra nada mais é do que um xerox rude do que existe lá. Então, quando a gente vê uma flor bela aqui, imagina uma milhões de vezes muito mais bela no plano espiritual. Como receber essa caravana? Como albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino aos viajantes de cultura diversificada, posição, bagagens tão diversas no mesmo local? E o bom senso nos fala, né? Da providência no mundo espiritual. Deus, como Pai amoroso e bom, Ele providencia tudo. Então, das proximidades da Terra, as pessoas que estão desencarnadas, e, por exemplo, eu não posso receber, Geraldo não pode receber uma pessoa que veio de Hong Kong numa cozinha escrito Uai. Ele não entendeu nada do que significa Uai, né? Sendo assim, é natural que essas regiões próximas à Terra sejam muito semelhantes ao nosso ambiente, da crosta da qual eles estão mais próximos. A cidade espiritual que está perto de Caratinga é quase uma Caratinga. É essa informação que André Luiz nos dá nas suas obras, detalhadamente. É muito importante a gente pensar nisso e ler essas obras. Por exemplo, o índio que acabou de desencarnar na tribo do Xingu, imagina se ele for recebido no plano espiritual, né? Numa biblioteca toda em francês. Vai dar um nó na cabeça dele, né? Então, no mundo espiritual, inadaptado, constrangido, não. Deus providencia um mundo espiritual de acordo com a necessidade de cada um de nós. É isso que a obra de André Luiz nos fala. Um mundo espiritual racional, palpável, lógico. Um mundo espiritual condizente com a sabedoria de Deus. Porque se uma professora abnegada do ensino fundamental sabe dividir os alunos na faixa etária para terem um melhor conhecimento, um melhor aproveitamento, por que Deus, que é a inteligência suprema, o amor supremo, agiria de forma mais imprudente do que uma professora? Então, ao lermos as obras de André Luiz, meus irmãos, nós vamos encontrar esse mundo espiritual racional, plausível, real, condizente. Ele não retrata esferas inacessíveis à nossa compreensão.
porque faltaria elementos para nós compreendermos. Há uma separação temporária. E à proporção que o homem compreende a vida futura, o temor da morte diminui. E aí nós vamos ver outras obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Alguns flashes nesta obra, o próprio nome é sugestivo, né? Obreiros da Vida Eterna. Então, quem imaginava que ia se aposentar e quando desencarnasse não ia fazer mais nada, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o trabalho continua. Ficou decepcionado. Não há no mundo espiritual previdência privada nem pública. É preciso adaptar o mundo espiritual das proximidades da Terra, as pessoas que estão desencarnadas. Eu não posso receber, né? Como nós falamos, uma pessoa que só fala inglês falando só português. Então, o trabalho nessa obra, André Luiz nos fala que o trabalho prossegue eternamente. E num dos flashes desta obra, Asclepios, é o benfeitor espiritual de André Luiz, ele então pergunta, por que o espírito não se materializaria no mundo espiritual? Aí André Luiz foi perguntar para ele, por que vocês não explicam isso também nas obras? Porque nós sabemos que vai chegar um momento, né, na nossa condição de evolução, que nós não vamos mais possuir a forma humana. Mas André Luiz não descreve isso em nenhuma das obras dele. Não há em nenhuma obra dele ele falando sobre isso. Uma descrição pormenorizada das esferas em que espíritos não têm mais a forma humana. Sabem por quê? Porque não teria propósito essa descrição para nós no momento. Nós estamos tão distanciados dessa condição que faltaria tantos elementos para nós entendermos de comparação, né? Para que nós seria bom se nós já tivéssemos condição de entender, mas por enquanto não. O que André Luiz propõe em suas obras é um valor educativo. A obra de André Luiz fala para nós do mundo espiritual que está próximo de nós. Ele não fala de anjos, fala da maioria dos espíritos como nós, que são uma parte luz e uma parte sombra, às vezes mais sombra do que luz. E quando fala dos benfeitores, ele mostra que a maioria deles foram espíritos que cometeram erros e que no ato de corrigir, transformaram-se em benfeitores. Olha que maravilha. Outra obra do André Luiz, o livro Sexo e Destino. Aquele espírito que foi responsável pela derrocada sexual de todos os personagens dessa história é exatamente o benfeitor Félix. Ele precisou de ajudar todos que ele ajudou a tombar. Não tem mágica no mundo espiritual. Não tem varinha, não tem poção mágica. Se você era ignorante quando estava encarnado, no mundo espiritual você vai ser do mesmo jeito, até você aprender e se melhorar. Se você era amante dos estudos, da leitura, lá também, Ângela, nós vamos continuar lendo. E aí, são bagagens que nós precisamos de ver o que nós estamos levando. Por quê, meus irmãos? A desencarnação não tem condão de nos melhorar. É aqui, na encarnação, nesse corpito, que nós temos que começar a melhorar. Você fala, não, quando eu morrer, vai dar tudo certo, eu já vou pagar tudo que eu devo, nada não. Assim como você também não se torna melhor porque atravessou uma porta, no mundo maior, André Luiz fala isso no capítulo 18. E aí, como ele pormenoriza as colônias espirituais, né? Nós vamos ver algumas delas, inclusive o nosso lar. E aí, pensando que são colônias espirituais, são lugares, né, também chamados de cidades espirituais ou mundos transitórios, né? São um grupo de imigrantes que se estabelecem nessa terra estranha, né? Conforme nos diz o dicionário, também chamados de cidades espirituais ou mundos transitórios. Então, são locais
onde grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem, enquanto aguardam novas encarnações. Estão mais ou menos próximas da Terra, segundo o grau de evolução de seus componentes. Porque o que rege a formação das colônias espirituais é uma lei que nós já conhecemos, a lei de afinidade. Cada um de nós, após a desencarnação, irá para uma esfera que se adapte à sua condição moral. Kardec trata desse assunto no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita. E na questão 234, que é justamente sobre os mundos transitórios, Kardec pergunta o seguinte: existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? E os espíritos responderam: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais pode habitar temporariamente espécies de acampamento, campos de repouso, na erraticidade, um estado, às vezes, penoso, dependendo da nossa evolução. Mas há muitos e muitos anos que nós sabemos que existe vida após a morte. Sócrates nasceu em Atenas no ano 469 a.C., de família humilde, tornou-se filósofo por sua própria conta. Sócrates não escreveu nada, mas o que nós sabemos de seus ensinamentos devemos ao seu mais famoso discípulo, Platão, que também nasceu em Atenas no ano 427 a.C., e eles acreditavam nos entes espirituais. Sócrates e Platão propalavam a existência de um mundo invisível, em que os desencarnados descansavam nos intervalos das encarnações, após o seu estado natural de perturbação que passava. Então, muitos de nós, ao desencarnarmos, vamos passar nessas cidades, nessas colônias espirituais, às vezes horas, às vezes dias e até mesmo anos. Segundo Sócrates, as pessoas que viviam na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. E Jesus, nascido numa cidade da Judéia, executado aos 33 anos, pregou com eloquência em defesa dos pobres, de oprimidos. Ele denunciou a impostura, a cobiça e proclamou a imortalidade da alma. Jesus é o médium de Deus. Ele revelou que o universo compreende as instâncias de socorro, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças. E por isso Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E isso nos dá uma sensação de tranquilidade, de saber que nós não estamos nunca abandonados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. Além disso, os mensageiros do espaço têm se empenhado em nos instruir de maneira simples e objetiva. Temos um outro companheiro, Emanuel Swedenborg, nascido no século XVIII, em 1868, em Estocolmo, Londres. Ele também nos informa que o universo se compõe de esferas diferentes, com vários graus de luminosidade, e que essas esferas nos servirão de morada depois da morte. Nesses mundos, seremos julgados pelo que houvermos realizado na Terra. Mas não vamos ser julgados como muitas religiões ainda estão pregando. Aquele idoso, aquele velho lá, de barbinha branca, falando: você vai para o céu, você vai para o inferno, alguns para o purgatório. Não. É preciso que saibamos que o mundo espiritual é semelhante ao mundo natural, como nós falamos que André Luiz descreve. Lá tem terras, vales, planícies, jardins.
E como você vê, Swedenborg registra essas informações sobre as colônias espirituais, assim como André Luiz, uma obra dele que se chama A Vida no Mundo Espiritual. E aí, André Luiz traz para nós essas 13 obras. Eu não vou perguntar se alguém aqui já leu as 13, mas eu acredito que muita gente já leu. Pelo menos no nosso lar, todo mundo aqui já leu, já? Sim ou não, gente? Sim. Ah, pelo menos esse. Mas nós vamos ler. Na nossa casa tem. Na nossa biblioteca tem. Pode pegar emprestado com a nossa irmã Ana. Não paga nada. É 2 vezes. Vai e volta. Você lê e traz de volta para outras pessoas lerem, né? Então, no livro Céu e Inferno, como nós falamos, né? O Céu e Inferno é outra obra que faz parte da codificação, a respeito da situação dos desencarnados. O Céu e Inferno é um livro de esperanças e consolações, porque ele desfaz para nós essa ideia de céu e inferno como local de sofrimento eterno. Não existe isso. Ele foi publicado em 1865 e tira para nós essa ideia de purgatório implantada pelas religiões dogmáticas. Então, toda a descrição da obra de André Luiz tem um propósito educativo. Não é como a revista Isto É, nem um programa de auditório, como o do Luciano Huck. Não tem a finalidade de tirar de nós curiosidades do mundo espiritual. Não. Não é uma passarela de moda. Aqui, cada história que André Luiz nos conta, cada personagem dos livros está conectado a uma lição que cada um de nós, como leitor, deve descobrir. Nena Galvão e seu esposo Francisco moravam em São Paulo e sempre recebiam Chico Xavier na casa deles. Chico, às vezes, fazia consultas, né, alguns exames, e até mesmo passear, descansar um pouco. E aí, Chico estava terminando de psicografar essa obra, Entre a Terra e o Céu, lá na casa desse casal. E quando ele terminou de psicografar, gente, era exatamente 23 horas e 30 minutos, 11h30 da noite. Aí Chico falou para Francisco assim: Francisco, eu quero que você me leve em tal lugar. E falou o nome do lugar. E aí Francisco falou: Chico, mas é do outro lado de São Paulo, meu filho. Não pode deixar isso para amanhã, não? Não, tem que ser hoje. Eu preciso, meu filho, que você me leve lá. Mas você sabe onde é, Chico? Sei, meu filho. Pode ficar tranquilo que eu vou falando com você direitinho o caminho para nós chegarmos lá. E foram. Eu vou tomar um pouquinho de água. E aí, quando estava se aproximando do local que o Chico queria, ele falou: então, tipo GPS, agora vira direita, depois à esquerda, meu filho. Aí 15 metros, pode parar o carro, É nessa casa. Era exatamente 2h da manhã. O carro parado, ele desce do carro e foi para a porta da casa. Abaixou a cabeça e fez uma prece. E o casal ficou olhando lá de dentro do carro e falando, né? Meu Deus, nós andamos isso tudo só para ele fazer uma prece? Ele podia ter feito lá de casa. É a nossa visão comodista. Nós não queremos sair da zona de conforto. Mas Chico, retornando ao carro, teve que responder a pergunta que não queria calar. Você veio aqui, Chico, só para fazer essa prece? Meu filho, o livro que eu acabei de psicografar, os personagens desse livro estão nessa casa. Depois de você ler o livro, você vai entender. Então, eu vim aqui fazer essa prece porque houve o desfecho da história.
E uns que acabaram de reencarnar estão aqui nesta casa. Aí ninguém falou mais nada, não podia nem falar, né, gente? Então, as obras de André Luiz são histórias vivas que estão na nossa jornada evolutiva. Honório de Abreu, seu Honório de Abreu querido, lá da União Espírita, dizia que o nosso desafio da doutrina espírita é a evolução consciente, porque inconsciente a maioria dos desencarnados já é. Não sabe de onde veio, para onde vai, não quer nem saber. Então, o nosso desafio é encontrar o propósito da nossa encarnação. Por que eu sou encarnado? Porque eu vivo nesta família. Porque eu tenho os cunhados e a sogra que eu tenho. Eu gosto muito de lembrar isso, porque tem pessoas que, quando falam em família, fica muito restrita a pai, mãe e filhos. Não, a sogra faz parte da família. O genro faz parte da família. A nora faz parte da família. Não é? E segundo João de Anjos, são as melhores pessoas que nós estamos tendo para a nossa evolução. Qual é o propósito da tua encarnação? É disso que falam as obras de André Luiz. E os benfeitores que estão nessas obras. Você sabe qual é o conjunto de tarefas com as quais você nasceu? E pelas quais você será avaliado? Porque quando tem o planejamento reencarnatório, que nós vamos retornar, a gente assume compromissos. É como se fosse feito um contrato, né, assim, de ser palestrante, de ter filhos, de amar o Zé Geraldo. Cada um tem um compromisso, galera. É preciso a gente começar a pensar nisso, enquanto dá tempo. Os compromissos assumidos. Então, não importa se você desencarnou no palácio, em Londres, ou numa tribo do Xingu, perante as leis divinas, nós somos todos iguais. Temos os mesmos direitos, como filhos de Deus. Mas todo direito tem também um dever. Muitos direitos implicam muitos deveres. Não há distinção. Da contínua peregrinação do sepulcro participam santos, malfeitores, homens diligentes e preguiçosos. A porta do túmulo não abre exceção para ninguém. Eu vou traduzir isso em linhas gerais. Todo mundo aqui vai desencarnar, inclusive eu. Todos nós vamos atravessar o túmulo. E uma vez atravessando os umbrais da desencarnação, nós seremos avaliados pela nossa conduta individual. Pela nossa conduta individual. Aí nós vamos ver um vídeo agora. Esperamos que vocês ouçam bacana. Antes do vídeo, mais uma pergunta. Como criar uma regra única para avaliar pessoas absolutamente diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes? Estamos em condições diferentes na essência. Somos todos iguais. Então, há uma lei divina, gente. Cada um de nós vai responder perante esta lei, segundo o seu nível de adiantamento espiritual. Essa é a visão do mundo espiritual. E o universo repousa nas mãos do Criador. A lógica e o bom senso nem sempre se compadecem com argumentos teológicos imutáveis. O fato de nós acreditarmos em algo não muda as leis divinas. Jesus, quando esteve aqui, já nos deu vários ensinamentos. E um deles foi esse: não julgueis. Essa é a função do Criador. É Deus quem vai nos avaliar. É Deus que vai nos colocar nos locais adequados à necessidade do nosso aprendizado espiritual. Tanto na vida física quanto no mundo espiritual,
cada criatura que desencarna nessa imensa caravana que Geraldo vai receber, não importa de onde veio, qual a criatura, qual a condição que teve, qual a educação que teve, qual a língua que fala, todos nós vamos ser recebidos segundo as nossas necessidades de aprendizado espiritual. Porque há um lugar reservado para cada um de nós, um ambiente propício à nossa condição de continuarmos aprendendo, de continuarmos melhorando. Nem sempre é o ambiente que a gente quer, mas o que nós precisamos. Por isso eu gosto muito dessa frase. Devo florescer onde Deus me plantou. Ontem eu tinha acabado de aplicar uma prova numa roça, que eu nunca tinha ido, chama São Pedro. Aí, já tinha trabalhado com a atual diretora, ela falou comigo assim, ai, tia Célia, fiquei tão feliz que é você que veio aplicar as provas, que eu estava ansiosa, meus menininhos do quinto ano e tal, mas eu vou... A escola estava linda, está linda, escola municipal, mas eu vou sair daqui. Eu falei, criatura, mas você veio no começo do ano e já vai sair? Ah, já você me ofereceu uma escola maior, mais perto de Caratinga. Eu falei, pense no seu compromisso espiritual com essas crianças, com esses espíritos que estão aqui. Nós precisamos de florescer onde Deus nos planta. Fica essa reflexão também para a noite. Agora sim, tia Carla, nós vamos ver o vídeo. Pode aumentar. Então, eu tenho boas notícias para você. Já sei. Ele acaba com só seu carro, logo tá carrinha, não, tá bom, ele vai cara. Tem isso também. Vai ter isso também, mas é outra coisa que eu vou te falar hoje, cara. Já 5 anos já também, nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu caramba. Então, mas aí não vai rolar esse ano. O que vai rolar? Você curtiu seu carro? Claro que vai rolar. É isso, cara. Não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem para dar meu carro, eu processo eles. Deixa eu te falar isso uma vez. Eu não queria ser essa notícia, mas você já tem que começar a se preparar para regressar para o mundo espiritual. Eu lhe dizer isso, olha só, que legal para você. Você não vai lembrar disso, que você vai desdobrar e tal, vai ficar no seu inconsciente. Você desencarna semana que vem. Semana que vem? Que dia? Tá pela terça. Na terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu vou nem sentir o cheirinho do meu carro. O cheirinho? Você vai sentir o cheirinho. Um dia no cheirinho que você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Eu falo que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua vida agora é um ato de misericórdia divina. 5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tem razão, tá certo mesmo. Você aos 5 anos está errado, estou fazendo com você. Poxa, Deus está sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo, porque aí você vai morrer logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você vai ter mais 5 anos para ficar com a sua família, vai ter mais 5 anos para poder tentar tempo você se reconciliar com seu pai, né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas. Olha só, esse último tempo que vocês estiveram juntos, você conseguiu resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha, nossa, que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Sabe o que faz, né? Acho que sabe, né? Acho que pode pelo menos ser terça depois de Masterchef. Eu vou para o Masterchef. Claro. Estou torcendo para aquela mulher de manhã. Ela faz um ralo difícil. Eu não sei como. Eu acho que atrás deu para vocês perceberem, conversa, deu? Então, acabou de acabar de pagar o carro, retirar. E aí, pronto, você vai desencarnar. Mas eu não vou nem sentir o cheiro do meu carro. Não. E se ele tivesse adquirido o carro antes, né, ele tinha 5 anos com a família.
5 anos de aprendizado. E nós estamos aqui ainda, vivos, com saúde, graças a Deus. Vamos aproveitar essa encarnação mais. Porque nós temos, gente, que ler mais, estudar mais, arregaçar mais as mangas, fazer mais o bem. O trabalho no bem nos fortalece, fortalece a nossa imunidade. É isso que fala as obras de André Luiz, quando ele nos mostra o mundo espiritual. Né? Haverá um mundo espiritual tenebroso e luminoso, porque o mundo é tenebroso e luminoso dependendo de quem o habita. Então aqui nós estamos vendo, né? Não tem só nosso lar aqui, não. Nosso lar está aqui. Aqui já não é nosso lar. Então vai depender de cada um de nós, onde é que nós iremos habitar. Só habita nas trevas quem tem trevas por dentro. Ou quem tem tanta luz que desceu para iluminar. Esse é o quadro real. Não há mocinhos, nem bandidos. Aqui há seres humanos que acertam, que erram, que colhem as consequências do que fizeram. Não há punição, há consequências. Todo ato meu gera uma consequência. Nós colhemos da nossa própria seara, como Jesus falou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós colhemos o nosso próprio campo. Como nós vivemos, assim será a nossa colheita. Como vivemos, será a nossa colheita. Então, a gente tem que começar a pensar mais nisso, não é? É fundamental para nós saber que a Terra é um pálido reflexo do mundo espiritual e que nós vamos nos encontrar lá de acordo com a nossa faixa vibratória. Vai ter sim uma separação temporária, mas para isso é preciso saber viver. O que eu faço com o meu corpo agora? Eu estou me alimentando corretamente? Eu estou tomando água corretamente? Porque os médicos falam que você não precisa esperar sentir sede, não. Porque quando a gente sente sede, as células já estão morrendo. Mas tem gente que fala, não gosto de tomar água. E teima e não toma água. Aqueles pulmões, né, que a gente sabe que existe. Eu reservo tempo durante o dia para eu purificar meus pensamentos, para eu fazer uma leitura legal, para eu ouvir uma música que me traz paz. Como é que está o meu padrão vibratório? Quando eu vou dormir, que é o nosso grande estágio para a desencarnação, né? Quando a gente dorme, o corpo físico fica lá, mas o espírito vai em várias regiões. Então a gente morre toda noite, né? Então o que eu estou fazendo? Tem gente que não se prepara para dormir, não faz uma prece, não faz uma leitura, mas está lá, na televisão, ouvindo coisas que vai deixar a cabeça a mais de mim. Eu me enxergo como espírito imortal? As decisões que eu tomo são decisões de um espírito imortal ou de alguém que começa no berço e termina no túmulo? Eu sou autêntico e íntegro? Qual é de fato o meu aproveitamento na doutrina espírita ao me evangelizar e evangelizar as pessoas? Eu estou preparado para a minha despedida? Se hoje for meu dia de regresso, meu estado emocional está preparado para essa viagem? Porque Chico Xavier já dizia, aos outros dou o direito de ser condição. A mim, o dever de ser cada dia melhor. E aí, se você ainda tem alguém que você perdeu, se separou, esse livro também nós indicamos, Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz, a nossa companheira lá de Pedro Leopoldo, que já esteve aqui, e nós temos esse livro também na nossa casa. Tá bom? Esperamos ter contribuído de alguma forma para tirarmos esse temor da morte, vermos que é uma coisa sutil, bacana, porque o Espiritismo já expulsou isso. Ele desanuvia o futuro e mantém a confiança na marcha da vida,
que nós escolhemos. Por isso, é preciso a gente saber viver. Será que a gente vai dar conta de cantar? Vai aqui. Fica baixinho, nós sabemos, né? A Dani está aí, ajuda. Isabela está aí, ajuda. As jovens. É preciso saber viver, para a gente saber também desencarnar. E os Titãs trazem essa beleza de música com a letra que fala tudo que nós precisamos de saber para estar no estágio melhor. Vamos cantar? Espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode resolver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Então é isso, meus irmãos. O Espiritismo expulsa do nosso coração o temor da morte. A luz do discernimento espírita, a essência dos ensinamentos do Cristo, desponta límpida em cada nosso coração. Para quem o desejar, está aí. Vai aparecer, então, depois que a gente aprende a viver, vai aprender também a desencarnar. Aparece o Espírito como sobrevivente legítimo de todas as provações. Raciocinemos, reflitamos em termos de imortalidade. Muita paz, meus irmãos. Que maravilha! A gente precisa refletir muito sobre esse tema, porque a gente acha que nós estamos aqui para sempre. Nós agimos como se a gente um dia não fosse partir. Então, nós devemos, para dentro de nós mesmos, do nosso interior, essas palavras, possamos refletir um pouco mais o que nós estamos fazendo da nossa caminhada. Bom, para nós encerrarmos o estudo da noite, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, Maria, nossa mãe, a doutor Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que sustenta os trabalhos da nossa casa, o nosso pensamento de muita gratidão pela vida, por essa oportunidade bendita de nos melhorarmos. Possamos ser sempre gratos e rogar a Jesus que esteja conosco na nossa caminhada, inspirando-nos, amparando-nos, dando-nos bom ânimo em cada passo, para que nós possamos aproveitar melhor a estrada. Estamos distraídos, Senhor. Possamos sempre rogar ao Senhor que o Senhor não nos deixe a nossa própria sorte, porque ainda somos muito falhos. Que a tua luz bendita se estenda, não só por todos aqueles que rogam e que choram no mundo físico, mas também no plano espiritual. Que a doce paz do Senhor more sempre nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade. Rogamos que o Senhor seja conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.